Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Primeiro eu queria pedir um pouquinho de desculpa para vocês. A gente teve um pouco de dificuldade esse semestre, eu tive muita dificuldade, em me reorganizar no retorno ao Instituto Federal e acabei, acho que, devendo um pouquinho para vocês, uma proximidade maior, tirar mais dúvidas. Acho que a gente teve essa dificuldade, mas acho que agora nessa reta final a gente pode conseguir nos aproximar, tirar mais dúvidas e a gente conseguir fazer um fechamento legal aí do curso, tá bom? Então, pessoal, eu queria hoje deixar aqui uma mensagem aqui para vocês, principalmente no que tange na nossa disciplina, de Fundamentos de Economia, as aulas que corresponderiam ao item 6 e 7, né? Então, ali na aula 6, fala um pouco sobre a economia brasileira, mas principalmente sobre a formação da indústria brasileira, né? E aí eu faço lá no MEAD, tá disposto aí para vocês, basicamente com um históricozinho, de como foi a formação da nossa industrialização brasileira. E aí eu termino trazendo dois vídeos principais, que são vídeos que, na minha opinião, expressam bem o sentimento de como nasce a indústria brasileira, Como quem eram essas pessoas que acabaram fazendo o nascimento da indústria brasileira. E aí tem um seriado do History Channel, que é o Gigantes do Brasil, que tem vários episódios, mas tem 4 para mim que são marcantes. Um da família Matarazzo, outro da família Farquhar, outro do Martinelli e outro da família Guinle. Então são 4 episódios aí para vocês assistirem em casa com calma, tranquilidade, E eu acho que vale a pena a gente assistir, refletir para entender onde estamos hoje, Então, pessoal, eu acho que para a gente dar sequência aqui, sobre esse momento, somente quando a gente vai falar sobre os gigantes do Brasil, Então a gente vai conhecer esses 4 personagens, que com muita ousadia, trabalho, visão de futuro, são grandes empreendedores, ajudaram a construir também um pouco do Brasil que nós vivemos hoje, Então, nosso intuito aqui é entender o papel desses grandes empresários na história econômica do Brasil, tentar entender as estratégias deles, de negócio, tentar entender essa mente brilhante do empreendedor e também refletir, como eles tinham relações com o Estado, como que o Estado também foi importante no papel de desenvolvimento da indústria brasileira, além de todo o desenvolvimento, da integração com a sociedade também. Então, a gente está falando de um período ali, principalmente que trata do final do século XIX, início do século XX, E o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão, ali em 1888, república em 1889. Então, era muito recente, O Brasil borbulhando ali, Culturalmente, socialmente, era um momento muito diferente, Daquele Brasil colônia, de 300 anos mais ou menos. 300 e quase 400 anos do Brasil colônia. Então tinha muita coisa acontecendo no Brasil ali, há uma mudança drástica, nos rumos do Brasil. Então, você pega um Brasil precisando, de infraestrutura, modernização, recebendo um monte de imigrante, um momento que vem muita imigração, fora do Brasil. Então a gente tem um momento perfeito, ou seja, um palco perfeito para o empreendedor, para quem tem coragem, Então, o perfil do empreendedor é sempre muito corajoso, E aí, a gente tem um personagem, o nosso primeiro que eu vou falar, é o Matarazzo. Matarazzo, uma das famílias mais tradicionais do estado de São Paulo, tiveram uma riqueza absurda, E ele chega da Itália, assim como quase todos os imigrantes italianos que chegaram no Brasil, Chega sem nada. E começou vendendo banha de porco, É muito relacionado com indústrias de porco, Ali, processamento de carne suína. E com, acho que, muito trabalho, planejamento, dedicação, criou, acho que, um dos maiores complexos industriais da América Latina. Ele
defendia muito a indústria brasileira, que tinha que produzir aqui com mão de obra, insumos brasileiros, né? E foi pioneiro num conceito interessante que a gente vê em algumas cadeias. Assim como a gente pode ver até talvez na JBS hoje, né? Que é a questão da verticalização de produção. Então, basicamente, ele dominava todo o processo, né? Desde a fazenda até a comercialização. Então, tinha a criação dos porcos, processamento dessa carne e a venda final. Então, a JBS faz um pouco isso no Brasil também, no Brasil atual. Mas isso nasce lá com o nosso querido Matarazzo, né? Então, entender esse momento, esse pensamento, né, quase 150 anos atrás ali, né, mais de 100 anos atrás, é interessante para vocês. Outro é Eduardo Guinness, que é um cara que foi bem importante na história do Brasil. Eu lembro muito da Guilhermina Guinness, né, que deve ser herdeira deles, foi uma atriz da Globo, né, bem famosa da minha época. E ele representa a elite carioca, né? Tanto acho que eles foram um dos fundadores do Copacabana Palace, né? Uma família muito rica. E o negócio deles foi a questão da concessão do Porto de Santos, né? Então imagina um porto que hoje é o principal canal de comercialização do Brasil, né? O quanto que não foi importante essa família, o tanto que eles não ganharam dinheiro, né? Ele modernizou toda a infraestrutura, né, daquele porto e ficou bilionário. E eu sempre lembro dele, né, muito com a questão da família ali, muito rica, muita ostentação, festa, luxo, né? E foi uma família que perdeu muito dinheiro ao longo da história. E também traz essa questão também da ascensão e derrocada, né, da elite, né? Então, importante, né, de manter como essa elite brasileira muda muito, né, dessa indústria brasileira, a formação da indústria brasileira. É importante entender o caso dele. Outro é Percival Farquhar, que veio dos Estados Unidos e também trouxe muito capital de fora para o Brasil, né? E ele é importante muito para dois setores, ferrovia e de energia, né? O país não se desenvolvia naquela época sem isso, né? Posso dizer isso, principalmente questão de ferrovia, que é a cidade onde eu nasci, no interior de São Paulo, é uma cidade que pertencia à família Dumont, dos Santos Dumont, e a cidade só se evoluiu, né? Deixou de ser uma sede de fazenda, se tornou uma cidade hoje pequena, 13 mil habitantes, mas porque a ferrovia precisava passar da fazenda para escoar o café da fazenda. Então a família doou um pouco de terra e aí com isso passou a ferrovia e com isso as coisas começaram a andar. Então foi um cara que acabou ajudando muito no desenvolvimento do Brasil, interiorização do Brasil. Então foi um personagem importante, né, para o Brasil, mas que na questão dele eu acho que o que fica é o conflito, né, que tem entre desenvolvimento e dependência de capital externo, né? Isso é bem interessante de vocês observarem. O outro que é muito importante, outro caso que é importante, vocês vão poder acompanhar, é Martinelli. Martinelli é um cara que sonhava alto, literalmente. Ele é um cara que construiu o primeiro arranha-céu do Brasil, né, em São Paulo. Por muitos foi chamado de louco, mas seu prédio assim acabou virando símbolo de modernidade, de futuro, de vanguarda, né? E ele sempre apostou na imagem, na arquitetura como forma de poder econômico, né? Então ele é um cara que traz muito essa questão da ousadia, do branding, né? Antes desse conceito existir, né? Hoje é um conceito super atual, mas que lá atrás ele já utilizou muito. Então, acho que vale muito a pena, né, essa questão da gente entender empresários, né, como normalmente empresários pensam, né, como são pessoas que pensam muito à frente e como essas pessoas que foram importantes para a formação da indústria brasileira, ditaram o ritmo da indústria brasileira nos últimos 100 anos, né, como nasceu isso. Então, eu acho bem bacana vocês acompanharem esses seriados, são fáceis, né, eu acho que é uma coisa gostosa de assistir. Eu gosto muito, eu acho que fica didático também, para vocês entenderem o Brasil,
né, o Brasil que não onde nasce a industrialização, né? E aí, se a gente pode até conversar, talvez, aí, a gente poderia até fazer a nossa avaliação final a respeito disso, né? De como vocês escolherem um caso, a gente pode debater isso juntos e descrever, né, o que vocês pensam sobre um deles, né? E se falar um pouco, né? Entender, né, na opinião de vocês, se há espaço para gigantes assim hoje no Brasil, né? Será que o nosso país valoriza essa ousadia, o risco, a inovação, como naquela época? Então é algo que a gente tem que pensar. Então eu acho que fica de introdução isso, né? É um período interessante. Vou propor talvez depois algumas leituras complementares para vocês entenderem. Então acho que fica assim uma mensagem de que empreender é, acima de tudo, transformar sonhos em ação. E esses caras, né, esses gigantes do passado nos mostram, né, que isso é possível. E a gente nunca sabe quem vai ser o amanhã, né? Quem sabe não seja um de nós, né? Então fica essa introdução para vocês, né, esse comentário de como está desencadeado o raciocínio da aula 6 e 7. Espero que vocês aproveitem e vamos conversando. Um forte abraço a todos e uma boa semana.